Oi, o meu nome é Renata Jardim e eu quero que você seja muito bem-vindo a essa segunda aula da Semana da Tatuagem versus Marketing. E como o nome dessa aula é Você Também Pode, eu quero primeiro te explicar como você também pode com certeza se tornar um tatuador de sucesso. Na primeira aula eu contei a minha história e dentro da minha história eu contei a história dessa tatuagem aqui que eu fiz na coxa do meu marido quando eu tinha 1 mês de tatuagem só. Exatamente 6 meses depois, eu fiz na outra coxa dele esse outro rosto. E olha a diferença que já tem. E aí, 2 anos e meio depois, eu fui fazer o meu primeiro realismo colorido, que foi esse rosto aqui, tá? E o mais louco, né? Mais uma semana depois, eu fiz esse outro realismo colorido aqui. Então, assim, 5 anos e meio depois do início, né? Desde a primeira tatuagem, eu tenho hoje mais de 500 mil de seguidores só no meu Insta, eu tenho uma agenda lotada e o mais louco é que eu consigo cobrar hoje numa diária de trabalho, o que eu lá no início da minha carreira ia ficar muito contente se eu ganhasse 1 mês, e eu cobro mais que isso em uma diária de trabalho. Mas voltando, esse foi o que eu fiz no primeiro mês. E olha o tamanho da cagada que eu fiz. E olha tudo que eu evoluí, tudo que eu consegui alcançar e construir depois desse rosto. E isso em 5 anos e meio de tatuagem. E assim, o que eu quero reforçar com isso é que eu não sou ninguém especial, sabe? Eu sou só mais uma pessoa que resolveu viver disso, mas eu sou uma daquelas pessoas que abraçou a causa e estudou e se dedicou incansavelmente para fazer a diferença e crescer o mais rápido possível. Só que assim, eu não tive todo esse suporte que eu tô te dando, não tive nada parecido com isso. E é por isso mesmo, por ter feito falta ter esse suporte, que eu criei e planejei essa semana com todo o carinho para que eu pudesse te passar aqui todo o conteúdo possível para te ajudar nessa carreira, nessa correria, nessa subida que você está buscando. E eu quero poder te ajudar a executar um trabalho melhor e também saber utilizar esse trabalho para trazer muitos clientes, mas clientes que te respeitem, entendendo o teu trabalho e pagando o justo, o que vale o teu trabalho. Resumindo, nessa semana eu quero realmente poder te guiar para que você consiga, com tudo isso que eu vou estar te passando, lotar a tua agenda assim como eu loto a minha e o principal, tá satisfeito com o lugar que você está ocupando dentro da tatuagem. Para isso, nessa aula a gente vai colocar a mão na massa e tatuar mesmo. E eu vou te mostrar não só como fazer pelos e texturas, como eu já tinha prometido, mas muita gente na última aula pediu para eu falar um pouco de traço, um pouco de sombra também. Então a gente vai fazer na prática também um pouquinho de cada uma dessas coisas para que você consiga levar essa prática para o teu estúdio e conseguir fazer um trabalho melhor ainda. Além disso, caso você não tenha assistido a primeira aula, a gente falou nela sobre os principais erros que te impedem de ser um tatuador de sucesso. E dentre eles eu vou citar alguns. E lá estava o problema que pode ser utilizar água filtrada para o seu trabalho, o porquê não é legal fazer promoção, né, dentro das nossas redes sociais, o problema que pode ser utilizar vaselina no seu trabalho, o problema que pode ser usar luvas brancas, os principais erros que podem fazer a gente perder o decalque dentro da tatuagem. E assim, aqui eu citei 5 erros que podem te atrapalhar. E lá nessa aula tem 20 erros e eu dei solução para cada um. Então, depois que você assistir aqui essa aula toda, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo, mas lá no final da aula você faz isso. Um linkzinho para você entrar no grupo do Telegram e lá vai ter o link para essa primeira aula. E assim, ó, não deixa de assistir essa aula se você ainda não assistiu, porque com certeza corrigir esses erros que podem parecer bobos, mas fazem toda a diferença, vão te deixar muito mais próximo, com certeza, de alcançar tudo que você almeja dentro da tatuagem. Além disso, a quantidade de gente, de tatuador que comentou lá no próprio vídeo da primeira aula e também que mandou direct lá no Dica, agradecendo, vários dizendo que já colocaram em prática algumas dicas e que já estão colhendo os frutos, que já estão vendo diferença e já está dando resultado. Nossa, isso dá muito gás para a gente voltar com mais força ainda e trazer o melhor que a gente puder de conteúdo para te ajudar a alavancar a tua carreira e te tornar um dos tatuadores mais conhecidos do Brasil, se duvidar do mundo. Mas enfim, bora pro conteúdo, que é a parte boa da coisa, né? E para começar com tudo essa aula, eu vou te mostrar na prática, né, numa pele artificial, como fazer um traço bom, como fazer um sombreado homogêneo e depois eu vou te mostrar na pele humana como fazer aquele efeito de pelo, de cachorro, de pet, tá? Para você aprender também e conseguir fazer esse efeito no seu trabalho e no seu estúdio. Bora? Então, galera, bora pra tatuagem e para facilitar, né, eu já deixei aqui montado os sumes, já deixei as agulhas separadas e para resumir, sumes aqui na bancadinha eu coloquei um preto puro, só com 2 gotinhas de diluente, que sempre eu utilizo diluente, independente da cor, né, pelo menos 2 gotinhas. Eu coloquei um batoque, são batoques médios, tá?
um batoque com 16 gotas de preto, um com 8, um com 4, um com 1, um com diluente puro e um com 2 gotinhas de diluente, que eu já deixei o diluente, mas depois eu vou colocar o branco, que é para fazer os detalhezinhos finais aqui, tá? E para tatuar, para fazer essa tatuagem aqui, eu escolhi uma coisa que é muito polêmica de fazer e que muita gente encontra muita dificuldade, que várias pessoas já pediram para eu explicar como é que faz e detalhamento e tudo mais, que é olho realista, né? Olho humano. Então o que acontece? Por que existe uma dificuldade muito grande? Porque desde lá da primeira série, a gente vê nas cartilhas, né, o ensino brasileiro, da maneira como ele é colocado, ele nos mostra uma figura de olho humano que não costuma ser a real na maioria das cartilhas. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que não tem noção nenhuma de desenho e se pede para ela desenhar um olho, ela faz o arco de cima, o arco de baixo e uma bolinha inteira no meio. E se a gente parar para analisar, ninguém tem essa bolinha inteira aparente. A pálpebra de cima, ela já cai em cima de boa parte da bolinha. Então, na verdade, são 3/4 do olho que costumam ser aparentes. E no momento em que a gente pega uma foto para fazer um realismo, a gente acaba, pensando em tentar melhorar, em tentar fazer alguma coisa diferente, mas não. O principal segredo do realismo é esse, sabe? Olhar para a foto e respeitar o que a foto está te dando. E não voltar no conceito do que você acha que é um olho, do que você acha que é um nariz, do que você acha que é uma boca, tá? Então aqui para adiantar o trabalho também, eu já tirei o decalque, eu dei essa explicação rápida para você ter uma noção do porquê que eu vou seguir esse esquema de manchas, porque o realismo ele consiste nisso, né? Em a gente não fazer um olho da maneira como a gente acha que ele é, mas a gente seguir as manchas que o decalque está nos dando, que a foto está nos dando. Então eu vou deixar a referência aqui no cantinho, e aí você consegue ir acompanhando e entendendo cada marcação que eu fiz nesse decalque, tá? Que eu fiz um decalque bem simplificado aqui para facilitar mesmo a explicação, você entender bem e conseguir levar isso para o seu dia a dia. E aí eu vou começar e vou explicando aqui o que eu estou utilizando e como eu estou fazendo, tá? Então de agulhas, eu vou usar cartuchos, eu vou usar uma maquininha de cartucho, uma Bishop, e eu vou usar de agulhas uma 5RL, tá? Cartuchinho, uma 9 Magnum curvada, principalmente para sombreados, para preto e cinza, eu sempre, a todas as Magnum, eu uso curvada. Por quê? Porque a nossa pele, ela é reta. Se bate a Magnum, né, na pele, ela curva, ela dá uma curvadinha para baixo e essa curva faz um balãozinho, né, faz um abaloamento. Se você está usando uma Magnum reta, principalmente de 11 para cima, os cantinhos dessa Magnum, né, que é uma agulha reta, ele vai pegar só os cantinhos na pele e aquela parte que está abaloada para dentro não vai atingir. Vai acontecer esse efeito aqui. Se você está usando uma agulha curvada, quando você bota a agulha na pele, ela faz isso e ela encaixa certinho nesse espaço da pele que fez esse abaloamento. Então, por isso que eu sempre utilizo, principalmente nos preto e cinza, nos sombreados, uma agulha curvada que é para os cantinhos não ficarem marcados, para acompanhar esse abaloamento, tá? Então, assim, dentro do preto e cinza, nos coloridos também eu priorizo os escuros primeiro, mas dos preto e cinza é do preto pro claro. Toda a ordem do trabalho. É claro, eu faço primeiro o pescoço, depois a parte de boca e nariz, para depois ir para o olho, né? Não faço todos os pretos e depois vou voltando em todas as sombras, se for um rosto humano. Mas aqui a gente vai fazer todos os pretos primeiro, porque é um trabalho bem pequeno, né? Bem resumido, e aí depois a gente vai indo para os claros, tá? Então aqui, o que a gente identifica como preto nesse trabalho? Essa marcação de cima do olho, né? Esse traço como se fosse um delineado, os cílios, a bolinha preta do olho, a parte de baixo, que é preta, mas não é tão intensa, tão marcada quanto o risco de cima, e os fios da sobrancelha, tá? Então, vamos para a parte mais marcadinha. Eu vou pegar uma 5RL para fazer essa parte aqui. Cadê meu pedal? Só regular a agulha aqui. Ó, acho que aqui dá para ver. Assim dá para ver mais ou menos o que tá para fora. Então, eu gosto de usar bastante agulha para fora, que é para conseguir não tocar a biqueira na pele, tá? Então isso me permite que a pontinha da agulha trabalhe na pele e a biqueira não toca, porque a biqueira, ela acaba assando a pele, se toca na pele. Ó, então vamos lá. Eu uso o Izin, né? A vaselina, como eu falei, eu não gosto porque ela tem petróleo. E o Izin, né? Ele é completamente natural, ele é manteiga de cacau, caretê e cupuaçu, então a probabilidade de qualquer reação da pele dela ficar botando tinta para fora é bem menor. E aqui eu vou no batoquinho do preto, Izin, e vou ignorar que eu tô fazendo um olho, eu vou só copiar as manchas do decalque. Então ali, deixa eu tirar o excesso aqui de preto da agulha, eu vou só
tacar preto aonde eu vejo que tem preto, tá? Então aqui eu tô nesse risquinho de cima do olho, bem movimento para preenchimento sólido mesmo, sabe? Redondinho e curtinho. Tentando ser o mais preciso possível, para não ficar voltando muito. E isso daqui não é um traço bem uniforme, ele tem umas subidas, umas descidinhas ali. E quem já fez qualquer trabalho em pele artificial já tem noção da dificuldade que é de limpar, porque o pigmento ele já impregna fácil a pele humana. Na pele artificial ele gruda mais ainda. E ó, dessa maneira como eu tô fazendo, nem fica tinta ali. Por quê? Eu passei uma camadinha do Izin, e aí eu só toco, ó. Então eu não esfrego, vai ficando certinho o que eu tô pintando ali. E além disso, preservar a pele da pessoa que está sendo tatuada e o decalque, ele não vai assando a pele, né? E vai mantendo todo o teu decalque, vai mantendo todas as marcações. Então não corre o risco de você estar tatuando e no meio da tatuagem acabar ficando sem marcação e tendo que seguir a intuição, né? Ou tendo que imaginar o que está faltando desse olho, enfim, né? Tendo que acabar fazendo algo que você não sabe exatamente o que seria naquele local. Vai ter decalque até o final da tatuagem, se você cuidar dessa maneira, para que você não precise deduzir parte nenhuma, porque não é legal ter que deduzir o que precisa ser feito dentro de um realismo, porque se você criar algo dentro de um realismo, existe uma grande probabilidade disso não ficar real, disso não ficar realmente realista, tá? Então aqui, ó, vou marcar os cílios já. E o cílio, o que acontece? O cílio da gente, ele começa grossinho e ele termina bem fininho. Então a gente não precisa começar com uma agulha mais grossa e fazer a ponta com uma agulha mais fina. A gente pode controlar isso no movimento da mão. Então se eu cravar a agulha aqui, não é cravar, né? É colocar ela e levantar e fazer um movimento de pêndulo assim para cima, no sentido do fininho, né? Do grosso para o fino, isso vai fazer esse movimento na pele com uma única agulha. Ó, por exemplo, aqui, ó. Claro que vai ter alguns pelinhos que eu vou ter que dar uma engrossada, né, mais na raiz. Ó, mas eu consigo fazer com esse movimento aqui, ó. Então, esse é mais grossinho. Falta tinta. Ele dá uma esfumadinha na pontinha do pelo. E ó, vai ficando mais delicada a pontinha, mais fininha. Ó, então esse pelinho, o que você faz? Você coloca a mão e tira. Coloca a mão e tira. E assim vai indo. Então não é um pelinho que ele precisa ser esculpido, né? A pontinha dele ser esculpida, o meio do pelinho ser esculpido. Ó, deixa eu limpar aqui.
Aí veio muita tinta, mas o que acontece? Se a gente fizer assim, não prejudica o decalque. É só ter o cuidadinho na limpeza. No momento que você não se preocupa em estar esculpindo aquele fio, corre menos risco dele ficar torto e ele fica muito mais natural. Por quê? O cílio nunca é uma coisa crespa, nunca é uma coisa torta. Ele é sempre bem, só aquela curvinha, né? Mas é uma curva lisa. Então é importante que isso fique natural, tá? Aqui já é uns fiozinhos mais fraquinhos, então eu dou uma passadinha mais rala. Ó, ele já pega um fiozinho mais fraquinho. Pretinho de novo, tudo eu tô trabalhando com pretinho. Aqui tem um fiozinho mais encorpado. Um ou dois mais encorpadinhos. Só venho na raiz deles aqui. E ó, isso tem de preto no trabalho. A bolinha do olho ali, né? Que nem toda ela é preta, porque ela tem um cantinho que tá cinza escuro dentro do branco do olho. Então aquilo ali é um sume, tá? Não vai preto ali dentro. O preto é só esse restante aqui. Então aqui eu faço bem blocadinho mesmo. Que é pra não ter que ficar voltando e preenchendo depois. Aqui eu já dei uma passadinha na borda pra ficar mais desfocadinho, que ele não tem o contorno bem nítido, né? Pretinho também. Essa parte de cima do olho tem uma outra linha, que também é bem escura. Então essa linha aqui a gente também pode dar uma marcada nela, de preto, só que aí o que acontece? Eu vou fazer um movimento mais rápido com a mão, para não ficar tão intensa essa saída, tá? Que depois a gente vai fazer a continuação dessa sombra de cima com a Magnum. Mas ela é bem preta. Então eu vou fazer essa marcação com essa de traço. Mas vocês podem ver, eu não estou fazendo um traço. Eu vou meio que pintando, meio que blocando mesmo o negócio. E cuidando principalmente nas saídas, para não ficar aquele pretão marcado, tá? Então a saída eu vou sempre, ó, como se estivesse dando uma esfumadinha para fora. Aqui. Tem duas ruguinhas aqui. Então assim, o realismo eu sempre vou evitar ao máximo tentar seguir aquele conceito de traço, tá? Que é colocar a agulha e vir marcando alguma coisa, porque nunca uma coisa vai ser uma linha reta, perfeita, geométrica dentro de um realismo, tá? Não existem formas perfeitas dentro da natureza, são raríssimas as formas perfeitas. Então não é legal vir marcando linhas. Você pode trabalhar a linha, mas com a mão mais solta, sem cravar aquela linha. Então você pode acompanhar ali, por exemplo, aquela parte, o delineado do olho, ele não é uma coisa reta. E aqui também nessa partezinha do olho tem um pretinho que separa a córnea do delineado de cima, porque ali tem uma sombra escura no meio, não é emendado. Se você parar para prestar atenção, dá para ver a bordinha da parte de dentro do olho, que ela é separada da parte de cima.
pelo menos na parte da córnea ali. Aquela parte é separada. Termina as duas pontas da córnea, ela emenda, mas ela é separadinha até ali. Continuando com um pretinho, eu vou dar uma marcada aqui embaixo. Ó, você pode ver que esse preto aqui é um preto bem menos concentrado. Então eu tô vindo já com um movimento bem maior, um círculo da mão bem maior. Que é para não ficar tão preciso mesmo, para ficar aquela coisa mais bagunçadinha que é ali. E não vai tudo preto, tá? Aqui volta, aqui começa a ter mais umas manchinhas. Ó, então, às vezes, não é só a tinta que a gente usa ou a agulha, mas sim, principalmente, eu acredito que o que mais demande no nosso trabalho são os efeitos que a gente consegue fazer utilizando uma mesma agulha, utilizando, né, só o peso da mão. E a maneira como a gente vai guiando a nossa mão para conseguir vários resultados. Por isso que é muito importante ter um set base de agulhas, de cartuchos e ir treinando com esse set todos os efeitos que isso vai te permitir, tá? Aqui eu já tô começando a marcar mais, que é aquele cantinho mais preto ali. Aquele cantinho que costuma ser mais avermelhado de dentro do olho, sabe? Ó, já dei uma marcadinha mais já, pra já deixar aquela saidinha pronta. Mas depois a gente faz o encaixezinho com a Magnum. Aqui tem uma curvinha. E aqui esses cílios de baixo, tem um ou dois que até são mais marcadinhos, tá? Mas tem que haver um cuidado maior, que são mais pretinhos, né, no caso, porque a maioria não é pretinho. A maioria é mais claro, então a gente já não pode utilizar o preto aqui. Com a intenção que na cicatrização, se a gente utilizar um sume, vai ficar mais sutil esse trabalho. Então é um ou outro aqui que eu vou dar uma marcadinha com preto para ficar mais forte, para parecer um pouquinho melhor. Esses outros ali, eu já vou dar uma limpada na agulha aqui. E vou no de 16 gotas, tá? Que é o sume mais escuro que eu tenho. Mas não é preto. Acaba sendo 16 gotas, acaba ficando menos da metade do batoque de gotas quando a gente utiliza esse batoquinho médio. Então até o movimento da mão, mesmo sendo um sume só um pouco mais claro, né, na verdade, que o preto, se eu fizer um movimento da mão mais rápido, ele vai pegar menos. Quanto mais rápido a gente passa na pele, menos pigmento pega, menos pigmento entra. E se menos pigmento entra, mais fraco ele fica, né? A ilusão do que a gente tá vendo fica mais fraca. Então, só o movimento da mão ser mais rápido, até mesmo com o próprio preto, a gente pode fazer um movimento mais aberto da mão e obter um efeito mais ralo de preto. Ou então fazer ele bem mais concentrado e obter um preto mais intenso. Então, por exemplo, se você fizer um preto abertão com uma 23 Magnum e não concentrar essa aplicação, né, fizer abertão mesmo, ele vai ficar equivalente a um sume escuro. Agora, se você pegar uma 9 Magnum e ir blocando, ou ainda uma agulha de bucha, principalmente quem faz tribal, maori, né, dá uma preenchidinha com agulha de bucha ali para marcar bem. Nossa, se for uns bloquinhos pequenos, que dá para ir preenchendo, né, com agulhas menores, fica muito mais intenso. Então, não é só a cor que determina, mas o tamanho da agulha, a firmeza, né, a quantidade de vezes que você está concentrando ali aquele movimento, em vez de passar, por exemplo, imagina um quadrado de 1 por 1, em vez de você fazer 9 círculozinhos, né, concentrados dentro daquele quadradinho, se você dá 2, 3 passadas naquele mesmo quadradinho de 1 centímetro por 1, ele vai ficar bem mais fraco. Agora, se você for ali e fizer 9 círculozinhos, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 carreirinhas de 3 círculos ali. Isso vai deixar muito mais blocado esse espaço. Então, às vezes é a mesma agulha, é a mesma cor, é a mesma tinta que você está utilizando, mas o movimento e a concentração da mão fazem toda a diferença no tom final e na cicatrização dessa tatuagem, tá?
Então você pode ver que aqui eu utilizei o mesmo preto, só que eu fui com ele bem mais blocado. Aqui eu utilizei o mesmo preto, só que eu fui com um movimento bem mais aberto. Então na cicatrização principalmente, esse daqui, não que ele vá mostrar a pele, mas esse daqui realmente não vai mostrar a pele, ele vai ficar pesadão. Esse daqui ele já não vai ficar tão intenso quanto o primeiro, tá? É que nem quando a gente pinta uma parede, o preto pode ser o mesmo, mas se você der uma mão vai ficar uma coisa, se você der duas mãos vai ficar outra, se você der três vai ficar outra. Então a intensidade vai, né, aumentando de acordo com a concentração ali, com a quantidade de passadas, digamos. Aqui eu vou fazer só mais 1 ou 2 cíliozinhos, tá? Que é um pouquinho mais preenchido esses cílios aqui. Esses de baixo dela aqui são mais preenchidinhos. Os de cima ali também tem uns que são mais claros, né? Não tem só os mais pretos. Esses mais claros, eles acabam até sendo mais longos. Então vamos meio que duplicando ali pro lado o negócio. Olha a saidinha ali que delicada que fica do pelo. Opa! Então, olha, mesmo onde eu não tinha passado izinho, saltou tinta ali em tudo, eu só toquei o papel, ele já sugou. Tá? Depois eu vou para a sobrancelha, eu vou concentrar nos escuros do olho aqui. Não vou no preto, vou no escuro para fazer essa marcação da volta. Porque você pode ver preto, na verdade é só esta linha aqui. Essa bolinha da volta do olho aqui, ela já não é preta, ela é mais clara que preto. Então eu vou pegar um suma escuro, vou pegar o 16. E eu também vou fazer com a 5RL, só que eu não vou fazer concentrando tanto, porque ele é bem mais difuso. Ó. Então eu venho no movimento circular, só com a pontinha da agulha. Mas eu já vou trabalhando ele mais difuso. Porque ele não é marcadão, sabe? Ele não é mais difuso, é mais esfumado, achei a palavra. Já aqui onde ele vai encontrar nessa parte de cima, ele é um pouco mais concentrado. Aí a gente pode concentrar um pouquinho mais a agulha e ele já dá o efeito ali. E aqui em cima do olho tem o reflexo dos cílios, que chegam a entrar pro quadradinho branco ali, ó. Eu vou fazer com suma escuro também, porque eles não são pretos. Aqui esse quadradinho. Então, ó, a maior dificuldade para quem está iniciando no realismo é a gente conseguir desenvolver a visão de olhar para a referência e entender que ela tem que ser respeitada. A gente fica pensando que tem que fazer algo diferente. Ó, ainda estou com sumo de 16 gotas. Que tem que fazer algo de diferente, que tem que melhorar. Não, se tá na foto, você tá conseguindo ver na foto e aquilo tá real, você tá vendo aquele olho, tá legal ali, é só copiar aquilo que vai ficar bom na pele também. Se você copiar exatamente como tá, mesmo que durante o trabalho vá ficando meio bizarro, vá dando a impressão de que não vai sair exatamente o que tem que sair, tá? E eu já vou continuar com o sumo escuro mesmo, porque aqui tem todo esse cantinho que ele não é preto. Ele é escuro mesmo. Ele tem os espacinhos de pele ali depois que vão vir com um sumizinho mais claro. Aqui. Ó, eu tô cravando a agulha e puxando. Então sempre que a gente quiser um efeito de degradê com uma agulha, seja ela bucha, magnum ou RL ou uma agulha de traço, a gente vai colocar ela, né, ou de da frente para trás ou de trás para frente, mas sempre vai colocar ela onde a gente quer que fique mais escuro e vai puxar levantando para o sentido do mais claro, tá?
No momento que você faz isso, você faz com que fique mais intenso na entrada e mais suave na saída. Aqui nesse cantinho, ó, tem uma marcação, só que não é traçada, é esfumada também. Então a gente vem passando a pontinha, não é crava e vem puxando, vem passando a pontinha só para marcar. E aí a gente consegue esse efeito mais difuso, esse não tão concentrado. Tá? Ó. Mais marcadinho. Aqui embaixo desse risco também tem uma ruguinha, que ele é um pouco mais... Esse aqui se apagou um pouquinho. Mas ela não é preta. Eu vou fazer no mesmo jeito ali, ó, só passando a agulha, como se estivesse meio que esculpindo. Mas eu não tô esculpindo com a agulha bem em pé para ficar bem marcada, eu tô passando assim mesmo, que é só para pegar a cor ali, não é para ficar marcada, é para ficar, né, meio difuso mesmo. Aqui tem mais uma ruguinha só. E assim, já vou pro sume médio, que no caso aqui seria o 8. Eu vou limpar primeiro aqui a agulha. Tiro o excesso no papel. Vou na 8, esse lado aqui ainda tá limpo. E aí eu vou complementar essa parte aqui de baixo do olho, de dentro. Ó, você vê que aqui também tem um traço, só que ele é, esse do canto ele é mais forte. Esse daqui, ó, olha, aqui é preto. Aqui é um traço escuro, opa, pingou ali. E aqui já é um traço mais claro, mais desfocado. Então, ó, pontinha da agulha também. E não é o peso da minha mão, você pode ver que eu tô forçando a mão para não pesar na pele. Então, ó. E aí eu vou conseguindo fazer com que isso vá ficando bem natural, ó. Geralmente a maior dificuldade do trabalho realista é deixar ele mais natural. E quanto mais desfocada, quanto mais fiel a gente fizer essas partes que são mais desfocadas, mais a gente vai conseguir essa naturalidade. Então aqui eu vou para o 8 de novo. Vou só fazer essa saidinha aqui mais marcadinha, porque é um cantinho pequeno. Eu vou marcar só a saidinha, porque depois o resto eu faço com a 9 Magnum, curvada, né? Só fiz uma saidinha ali, ó. Feito. Vamos para mesma 8. E agora eu vou aqui para dentro do olho, tá? Então aqui dentro, ó, tem aquela bolinha que a gente falou que tinha tem um pedacinho aqui, ó, que faltou da bolinha, que tá reto. Isso é só uma sujeirinha de cinza. Então, ó, não é tão preto quanto a parte que tava lá dentro. É para ser mais claro. Talvez você nem tenha percebido antes, mas agora que eu fiz, dê para perceber melhor e você consiga olhar para a referência aí e ver isso. Ó. Aqui eu dei uma marcadinha. E aqui essa parte de dentro do olho, ela é toda nesse sentido de seguir os risquinhos, as marcaçõezinhas que estão ali dentro, as ramificações, só que nada riscado, porque é tudo desfocado. Então é tudo dando essas passadinhas de agulha bem sutis. Vou dar uma olhadinha até no 4 aqui para clarear ainda mais. Easy in. Então, ó, só a pontinha da agulha. Vou tirar o excesso de tinta, que aí vocês conseguem ver melhor. Então, parece um bicho de 7 cabeças, até a gente entender que é só seguir um protocolo, só seguir o que a referência está nos mandando fazer, que o negócio vai acontecendo e vai saindo. Aqui, ó, tô
Só dando uma arredondada aqui, mas bem desfocada nesse olho. Aqui ele tem uma manchinha pra fora. Aqui também ele tem uma desfocadinha pra fora. Aqui também. Uma desfocadinha pra fora. Então ali a gente praticamente já tem. Eu vou pegar o 4 gotas aqui. Já tenho a parte de dentro, ó. Só dar uma passada aqui pra escurecer, porque geralmente a pálpebra de cima, ela faz uma sombra, né? Nessa parte aqui, nessa região da metade de cima do olho. Então essa região acaba sendo mais escura sempre do que essa metade de baixo aqui. Essa metade sempre, geralmente, vai ter um brilho mais aqui pra baixo. Aqui só um pouquinho mais redondinho. Aí. Eu acho que aqui de sombrinhas de traço, deu. Essa sobrancelha, eu não vou fazer ela nada com a de traço, tá? Por quê? Pra ficar aquele fio mais fluido, mais marcado. E aí já entra boa parte da questão do pelo, textura, que ali é pelo, né? Bem pelo mesmo. Então eu vou pegar a Magnum de 9, curvada. Também com bastante pontinha pra fora. Dá pra ver aí um pouquinho, né, de como é que tá. E do que vai pra fora de agulha, né? Ó. Agora sim. Então vai bastante agulhinha pra fora. E aqui eu vou começar... Vamos lá marcar essa sobrancelha então primeiro. Eu vou pegar a 4, só pra fazer esses primeiros fios. E aqui a gente já tem os principais do olho. Então, ó, esse movimento de lado, de corte. E assim, o que acontece? O que define a intensidade do pelo quando a gente faz esse movimento? Ó, o tempo que a gente leva para fazer esse movimento. Então, se aqui eu começar ele mais fininho e for dar uma parada no meio, olha ali, já fica um pelinho um pouco mais intenso. Esses pelos aqui, eles são bem os pelos de saída, assim. Então, essa pontinha, ela é pra ser bem fininha. Ó. Então, olha o quanto eu tô colocando de agulha na pele. É muito pouco, sabe? A pressão, ela também determina a intensidade. Então, como eu quero fios bem finos e bem suaves, eu tô colocando bem pouca pressão. No meio da sobrancelha, que aí eu vou querer mais marcado, além de pegar um sume mais escuro, eu também vou ir fazendo um pouquinho mais devagar e pressionando levemente mais a mão. Olha, eu já pressionei um pouquinho mais a mão porque eu queria um pouquinho mais marcado mesmo. E assim, se você pressiona mais a mão, acontece o que também? A Magnum, ela tem 2 carreirinhas, né? No caso da 9, elas são 4 agulhas em cima e 5 agulhas embaixo. Então, se você pressiona, acaba pegando não só a carreirinha de baixo, mas a de cima também. Agora, se você trabalha mais na diagonal, mais nesse movimento, e trabalha bem com a pontinha da agulha mesmo, consegue pegar só as de baixo ali. Então, você consegue fazer só um fiozinho e não 2 ao mesmo tempo. Ó. Vou fazer esses primeiros, que eles são bem mais suaves. Esses de cima e de baixo. E esse daqui, ó, já posso pressionar um pouquinho mais a mão. E vira um pouquinho mais devagar. Mas na saída, eu acelero o movimento e puxo a mão pra fora. Pra quê? Pra ficar aquela saída bem suave do fio mesmo.
Esse ele já é todo mais suavezinho, então eu já passei mais de ladinho e mais de levezinho. Ó, aqui tem um fiozinho que é só um detalhe. É só um fiozinho perdido ali na sobrancelha dela. E aqui também tem uns que é só uma sujeirinha de excesso, que quase nem aparece. Que é aquelas, não é nem sobrancelha, é uma penugem, né? Que ela tem embaixo. Então, ó, já ficou bem suavezinho. E aqui eu vou aproveitar que eu tô com o Sumi 4 gotas, né, no caso. E aí eu vou fazer essa saidinha aqui, porque ela também é bem delicada, ó. Aí eu levanto, ó, quando eu vou saindo, eu coloco o cantinho da agulha e eu vou puxando na direção que eu quero que fique mais suave. Então ele vai ficando bem menos marcado, aonde eu levanto. Então, o lado que eu quero que fique mais fininho do fio vai ser onde eu vou levantar a agulha. E o lado onde eu quero que fique mais forte é onde eu vou colocar a agulha. Se eu quero que ele fique mais forte no meio e mais fininho nas duas pontas, eu vou fazer esse movimento de pêndulo. Eu vou fazer pra cá e vou fazer pra cá. Então, ele vai ficar com saídas finas nas duas pontas e o meio vai ficar mais preenchidinho, mais grosso e mais pesado. Pra quem vai fazer tigre, principalmente, é um movimento que quebra assim o galho do início ao final da tatuagem. É muito importante ter muito treinado isso. Então, aqui só terminar a saidinha desses aqui, e aí eu já vou dar uma adiantada aqui, que essa parte aqui, o pelo mais delicado, ele é o mais complicado de fazer, né? O pelo mais pesado já é mais de boa. Então, aqui que eu vou girar um pouquinho só essa pele, porque é mais fácil eu fazer este movimento com a mão. Então, eu vou acomodar de acordo com o que eu preciso. Ó, eu vou pro 8 de novo. Não preciso nem limpar, porque eu tô escurecendo o Sumi. Quando eu tô escurecendo eu não preciso, né? E aqui eu vou começar a preencher com os pelos mais pesados. Então aqui, ó, eu vou passando mais devagar. E eu tô com o Sumi mais forte. E aí eu vou conseguindo fazer os pelos mais marcadões mesmo da sobrancelha dela. Porque você pode ver, ela não tem pelos tão definidos, né? É mais um grosseiro. Que ele acaba sendo meio esfumado também. E, ó. Eu já peguei esse olho para exatamente conseguir mostrar essa textura aqui na prática para vocês. Aqui. A quantidade de mensagem que eu já recebi pedindo para mostrar isso daqui não é de Deus. É muita gente. Então, ó. O canto aqui ele já é bem mais concentrado, bem mais escurão. Os fios são... É com fios também, mas são fios mais próximos e mais pesados. Então, ó, eu tô até com o mesmo Sumi ainda. Eu nem subi o Sumi. Eu tô com o mesmo 8. Só que eu já tô fazendo um movimento bem mais devagar. E eu tô indo e voltando. Então, ele tá concentrando. Mas, como eu tô pesando um pouquinho mais a mão, além de fazer mais devagar, ele já tá ficando mais grossinho, porque tá pegando as duas agulhinhas para fazer o pelo. Aqui eu já peguei uma só para ficar mais delicado esse cantinho. Então aqui, ó, eu vou vir pelos meios dos clarinhos, só dando umas passadinhas de leve, porque isso vai complementando com o mesmo Sumi. O que acontece? Com o momento que eu tô dando passadas mais rápidas, ele tá fazendo fios mais claros, mesmo sendo o mesmo Sumi, a mesma agulha, a rapidez, a velocidade da minha mão quando eu faço esse fio,
tá deixando esse fio mais suave, mais claro. E aí ele tá complementando essa sobrancelha. É quase como se eu estivesse dando uma esfumada no meio dela, né? Mas ela tem umas luzinhas no meio da sobrancelha que eu vou respeitar. Uns brilhos, uns reflexos. Aqui falta dar uma preenchida principalmente. E aqui também. Só dar mais uma preenchidinha aqui também. Ainda ficou clarinha essa parte. Tem que deixar os vinquinhos ali, né? As saidinhas aqui, dá só uma reforçada. Mas olha o quanto fica natural essa saidinha dos pelos. Aqui também tem uns pelinhos que vêm nesse sentido. E esses outros vão pra lá. Vão uns de encontro aos outros. Aqui tem um bem fininho. Aqui. Aí, eu acho que de pelinho de sobrancelha é isso. Aqui talvez um bem mais clarinho só pra ficar uma entrada mais suave essa sobrancelha. Agora também conforme for apagando o decalque, vai ficando mais suave, né? Que tá meio impregnado de preto. Isso aqui eu não tô passando água, que é pra não perder a marcação também. E a pele artificial, ela impregna mais de preto, né? Ela suja mais fácil. Então, ó, imagina se ela suja mais fácil, na pele humana, fica mais, seguindo esse sistema de limpeza, fica ainda mais fácil, tá? De trabalhar. Então aqui, eu vou voltar aqui essa posição. Deixa eu ajustar aqui, isto. Vou virar o meu decalque também. O decalque sempre no sentido em que a gente tá vendo, se a gente tá com o olho, né, reto, o decalque reto. Se a gente tá tatuando de lado o olho, o decalque de lado. Se tá tatuando de cabeça para baixo, não tem problema. Desde que o decalque também esteja de cabeça para baixo. Senão vai fazer uma confusão na sua cabeça e você não vai conseguir entender que tom que tem que colocar em cada lugar, tá? E aí agora aqui, eu vou pegar esse Sumi 8 com a agulha de Magno e vou começar por essas partes mais escuras aqui do olho. Então aqui, ó, entre um preto e outro, eu vou com esse movimento de pêndulo para ir preenchendo com o Sumi ali. Ó. E não precisa muita coisa, é uma passadinha só, como eu tô com o número 8. O número 8 não, 8 gotas, né? Ele é mais escurinho, então ele já vai preenchendo legal ali. Ó, e aqui eu tô trabalhando com um movimento onde eu coloco a agulha e eu puxo. Então, para fazer um encaixezinho de tons, esse movimento é maravilhoso. Como fica complicado a gente virar a mão e vir de lá pra cá, dá pra fazer dessa maneira, tá? Coloca a agulha e dá uma puxadinha. Só os toquinhos, bem de levezinho. E aqui, até com o mesmo Sumi, eu tô dando uma passada de trás pra frente também, mais estendida. E aí, só por ela estar mais estendida, já pega menos Sumi nesse lugar e já fica mais delicado ainda o encaixe dessa sombra. Ó, mais suavezinho. Olha, eu já encaixei esses tons. Esse é o mais escurinho. E aí eu vou já fazer esse outro canto aqui. Esse outro canto aqui, deixa eu limpar. Eu vou dar uma molhada no 4. E aí aqui já fica mais fácil eu vir com esse movimento de cima para baixo. Ó. Mesma coisa que eu tinha falado lá da RL, ó. Coloca a agulha e sempre da parte que é escura para a parte que você quer que vai fazendo o degradê mais claro. Porque aqui no meio tem um brilho nesse olho, que depois vai até um branquinho nesse brilho. A parte fica a pele exposta, né? Fica só a pele como se fosse um tom. E eu utilizo a pele como se fosse um tom também. Então é como se fosse o preto, o 16, o 8, o 4, o 1, a pele,
que no caso ali nos batoques seria o diluente, né, que seria o transparente, que a gente não aplica, a gente deixa só a pele pura, e o branco. Então não vai do 1 pro branco, ou tem sume ou tem branco, não, ou tem sume, que é um sume claro, ou fica o tom da pele, que vai ficar mais claro do que o sume claro, ou aí coloca o branco, vai ficar muito mais claro, tá? Então eu conto com espaços de pele dentro do preto e cinza, ele não fica todo preenchido, para que ele fique mais natural ainda. E aqui eu tô com aquele movimento, ó, com a agulha de trás. Eu coloco ela e puxo pra cima, pra ir encaixando o tom, porque aí eu encaixo ela no preto e vou indo pra parte que eu quero que vai ficando mais clarinha, ó. Nesse movimento. Aqui eu vou dar só uma reforçadinha, que essa saída é mais escura. Aqui só uma passadinha muito de leve. É só para ter uma sujeirinha. Olha ali, a parte de cima do olho já praticamente foi. Aqui eu vou pegar o 4, que tem essa parte entre a córnea e o preto. E ali tem um branquinho, né? Eu vou respeitar aquele branquinho e eu vou dar uma passadinha bem, ó. Só para sujar esta parte, porque ela não é cor de pele aparente, né? Mas ela é mais clara do que o preto de cima, a linha preta de cima. Então aqui tem uma linha preta, aqui tem uma linha preta, no meio tem uma parte que tem uma sujeira de sume, tá? Então eu deixei espacinho aqui para pôr o branquinho depois, ó, que é um branquinho, né? Que nem essa parte aqui, tem branquinho ali também. Mas eu dei uma sujadinha ali já para quebrar o claro daquela região, tá? Aqui também vou dar uma passadinha de pêndulo para dar uma escurecidinha. E aí agora vamos para essa parte de baixo do olho, que ela é mais escurinha. Então eu vou vir aqui com um 8. E aí aqui eu vou encaixando até a marcação. E assim, ó, eu acabo passando um pouquinho da marcação, por quê? Ó, aquele mesmo movimento de encaixa no mais escuro e vai saindo pro mais claro, tá? Eu vou sair um pouquinho, porque quando eu levanto, se eu sair muito antes, vai faltar. Então eu prefiro sair um pouquinho, porque essa saidinha ela vai ficar muito suave, vai só me permitir que eu encaixe outro tom depois. Ó. Isso eu não coloco cravo agulha, paro e venho puxando, tá? Esse movimento ele é muito rápido. Eu, pelo menos, eu trabalho com a mão muito rápida. Então eu já trabalho com uma voltagem mais rapidinha para acompanhar minha mão. Se eu trabalhasse com uma voltagem muito baixa, eu ia trabalhar com mão rápida, não ia dar tempo da tinta pegar. Quem trabalha com movimentos mais lentos, aí trabalha com a voltagem mais baixinha, tá? Eu aqui tô com 7 volts numa critical. Aqui também, mesma coisa. Vou pegar esse mesmo sume que eu tava usando, só que essa parte é mais clara. Mas não tem problema, porque eu vou espichar o movimento. No momento que eu vou fazer um movimento maior, vou pegar o 4 aqui, ele vai espalhar mais esse sume e por consequência ele vai ficar mais claro. Ó. E aqui no meio tem uma ruguinha, né? E essa ruguinha, eu vou fazer ela, eu vou dar uma molhadinha no 4, mas eu vou dar uma molhada no 1 também, que é pra suavizar esse 4, porque ele vai ficar pesado. Se for só o 4 e o 1, ele vai ficar muito claro. Então essa ruga, o que acontece? Ela é mais pesada no meio, mas ela é clara pra cima e clara pra baixo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Movimento de pêndulo curtinho. E aí vai vindo pra lateral, continuando esse movimentozinho de pêndulo, tá? Porque aí o que acontece? É aquilo que eu falei lá no mesmo exemplo do pelo. Quando a gente quer que ele fique mais escuro no meio e nas pontas que ele fique mais suave, a gente concentra no meio, levanta numa ponta, concentra no meio, levanta na outra. Aqui eu passo no meio, levanto, vou para trás, levanto, venho para frente, levanto e assim por diante, ó. Então, um movimento de pêndulo, mais um movimento de pêndulo bem curtinho. E aí aqui no final, esse movimento, ele começa a ser mais só para cima. Então aqui eu posso, ó, só ir colocando a agulha e puxando ela de levezinho para cima, para dar o finalzinho dessa ruga bem suave.
Aqui tem mais um finalzinho dela. Ela tem uma ruguinha dupla aqui no final. Só dando um toquezinho com a ponta da agulha. E aí aqui eu vou descarregar. Já vou pegar o 1. E aí eu vou dar uma preenchida nesse espaço aqui mesmo. Mesma coisa, movimento de pêndulo. Que vai e vem. Esse movimento é bom porque ele vai marcando muito pouco. Se você achar que está marcando, que está riscando com a Magnum, é só fazer um pouco para cá e um pouco para lá. Então você faz assim, depois volta fazendo assim, um pouco na diagonal. No momento que ele se cruza, ele forma uma teia e aí isso tira a marcação do riscado. Aqui, ó, vou só dar uma passadinha de trás, né? A caminhadinha aquela do Michael Jackson, moonwalking com a agulha. Porque aí vai marcar menos. E aqui eu posso dar mais uma passadinha para marcar mais. Só o sumi 1 aqui. Vamos para esse cantinho. Então aqui eu já tô com o movimento de pêndulo bem aberto. Que é para marcar bem pouquinho mesmo. Então, ó. Pra ficar bem suavezinho, tá? E aí aqui a gente vai pra parte de dentro do olho para depois vir para essa parte de baixo. Eu só vou dar uma complementada com o número 1 e aí eu vou dar um toquinho no diluente para deixar ele um pouquinho mais claro nessa parte aqui, porque isso daqui tem mais um sumizinho aqui bem clarinho nesse gordinho debaixo do olho dela. Mas é um sume mais claro do que estava anteriormente, então eu peguei o 1, ó, mesmo movimento de pêndulo. Deixei só o espacinho ali que fica mais clarinho, que fica mais cor de pele, que é o brilho que pega ali embaixo dessa pelezinha dela, tá? Esse aqui que eu tinha feito um alto, que dá pra dar mais uma escurecidinha. Aí, tá. Vamos pegar o 4 aqui. E aí eu vou aqui pro olho, pra parte de dentro. Então aqui, ó, a gente vem de cima pra baixo, fazendo essa sombra que a pálpebra causa na parte de dentro do olho. E aqui eu vou vir de trás pra frente também para facilitar o movimento, porque vir de lá pra cá é meio complicado. A pen, ela facilita isso, para quem tem dúvida da pen, porque para girar ela é mais fácil fazer esse movimento, porque ela é retinha, não tem todo essa ergonomia de dobrar a máquina, tá? Então até daria para fazer de lá pra cá, mas tem que fazer toda a volta com a mão. E aqui, ó, eu venho espichando o movimento com o mesmo sume só para encaixar o tom pra cá. Aí, aqui nesse cantinho tem um escurinho também. Aqui também tem um escurinho. Nessa dobrinha do olho dela aqui. E aqui eu vou no número 1 e vou dar um toquinho no diluente, porque essa parte aqui já é bem mais clarinha do que aquele canto lá. Deixei o espacinho que é mais claro ali de pele, né? Esse fininho aqui e esse cantinho aqui ele já dá uma escurecidinha. Aí. Feito. Vamos no sumi 1. E aí no sumi 1 eu vou completar. A maioria das pessoas acha que o branco do olho ele é todo branco e ele não é. Geralmente o branco do olho ele tem umas partezinhas mais brancas, uns detalhes, mas ele é um pouquinho acinzentado, tá? Então olha, como é delicada essa região, ela é para transparecer branco, mas para ter um pouco de sombra. Eu tô fazendo ela com o sumi 1
e com a agulha de trás pra frente, pra pegar bem de levezinho esse sume, tá? Ó, deixando o espacinho pro branquinho que tem ali. Que eu sigo, né, no moonwalking, de trás pra frente. Aqui tem uma bordinha no olho. Ali. O branco do olho ele não deixou de ser branco, mas ele recebeu a sombra que precisava, né? E que a pálpebra ali, todo o conjunto estava formando nele. Aqui essa saidinha do olho um pouquinho mais escura, então eu vou numa segunda camadinha. O que acontece na pele humana, a gente tem que fazer a primeira camada e dar um tempinho porque a pele dá uma avermelhada. Na artificial, a gente consegue já ver que não pegou o suficiente e já fazer na hora. Então, na humana, tem que dar uns minutinhos para ver se pegou o sume, para depois voltar e passar uma segunda vez, tá? Não sai passando a segunda de cara, senão você vai escurecer demais. Então, feita essa partezinha aqui, acho que tudo que tinha para fazer com a Magnum menor eu já fiz. Se eu for utilizar ela depois, é que aqui nesse caso eu não vou utilizá-la novamente. Limpa ela primeiro, depois solta, porque se você deixar ela suja vai ser mais difícil de limpar depois, tá? E aí aqui eu vou para 23 Magnum, olha o tamanho da agulha que é, assim dá pra ver melhor. Aí, então ela é como uma pá quase, e ela facilita muito por ser grande, por ser curvada para fazer homogêneos grandes, tá? Então, vamos aqui nessa saída, vamos nessa parte de baixo aqui primeiro. Eu vou pegar o sume 1 e movimento de pêndulo, como sempre, né? Principalmente que é um tom muito delicado, ó. Então eu coloco a agulha e tiro. Ó a quantidadezinha de agulha que tá pegando, mal tá pegando na pele. É muito suave. Isso é um dos segredos para não avermelhar, tá? Ó, e aí para não ficar arriscado, eu venho levemente cruzando o movimento. E aí isso forma aquela teia que eu falei, de tem um risquinho para lá e um risquinho para cá. Então eles se complementam e não deixam ficar marcado. Aqui já um pouquinho mais escuro. E aqui assim, eu tô fazendo com um porque é um tom muito delicado. Então é mais fácil fazer ele mais clarinho, dar uns minutinhos, esperar subir, esperar ver o tom exato que pegou e voltar e colocar mais um pouquinho, do que arriscar colocar o sume 4 ali, o 4 gotas, e deixar escuro demais, tá? Então sempre dê prioridade para fazer mais claro, se você dá na dúvida do sume, né, do tom que vai pegar. Ó. E agora eu vou pegar o 1 e vou dar só um toquinho no diluente para fazer esse clarinho daqui de baixo, que tem um clarinho bem clarinho, quase nem dá para ver aí na referência. Eu vou pegar até por cima do anterior mesmo, para mesclar eles dois, porque é muito suave. Então o movimento que eu tô fazendo, só que eu tô fazendo mais rápido, é esse, tá? Sabe aqueles barcos de parque de diversão? Que descem no meio, levando, descem no meio, levando. É isso. É exatamente isso que você tem que fazer com a agulha. Número 1, toquinho no diluente.
Ele fica muito suavezinho, né? Aí quase nem dá pra ver. Eu vou fortalecer ele um pouquinho mais, mas ele é pra ser suavezinho mesmo. Ó, parte de baixo do olho ali. Só aqui dá mais uma encaixadinha no tom. Depois que a pele sela, você consegue voltar só em alguns pontinhos que às vezes não pegou tão bem e dar uma melhorada. Já que na pele humana, por incrível que pareça, isso é bem mais fácil de fazer que na artificial. A artificial ela fica marcada mais fácil, até porque essa pele mesmo ela vem tipo aqui nesse cantinho, ela tem um gominho mais claro ali que ele não quase não pega. Aqui também tem, aqui também tem. Ela tem umas manchinhas assim, ó, por aqui que em alguns lugares não fica marcadinho mesmo, né? A pele humana geralmente ela não faz isso. Se você aplica o homogêneozinho certinho, ela fica o homogêneozinho certinho, não fica essas manchinhas, tá? Se você dominar bem a técnica, mas sempre primeiro domina a técnica aqui. Se você não tem certeza do que está fazendo, não tem segurança no que está fazendo, domina a técnica na pele artificial, depois vai para a humana. Porque o que você faz na pele humana, você pode evoluir e daqui a 5 anos você foda pra caralho, mas se você fez uma merda, essa merda ela não vai evoluir junto, ela vai continuar com a caca lá. Que nem a tatuagem da coxa do meu marido lá. Ela não sumiu nem evoluiu junto comigo. E vamos ali pra parte de cima. Parte de cima eu vou pegar o 8. Eu nem vou pegar, vou pegar até o 16. Vamos olhar no 16 só pra fazer a saidinha aqui. Tá? Deixa eu colocar essa pele aqui de lado. Pra facilitar o movimento da minha mão. Pra eu conseguir fazer esse movimento pra lá, abrindo pra lá. Então, ó, aqui tem um encaixezinho mais escuro. Que eu posiciono no preto e já vou levando. Pra fazer um degradê ali de... É só uma bordinha mais escura, que é o encaixe daquele traço preto que a gente fez ali em cima, né? A saidinha dele é mais escura, porque é a sombra do gordinho da pálpebra, né? Eu já tô até espichando um pouquinho, mas eu também não vou me espichar muito. Eu vou pegar o outro sume um pouquinho mais claro, o 8, senão essa saída já vai ficar muito escura. E aqui eu já vou vir também daqui pra cá. Mesma coisa, ó, espichando o 8 lá pra fora. Passando por cima daquele anterior mesmo, como é uma barrinha fininha. Ó, e eu dou uma saidinha mesmo dessa marcação. Dentro da sombra não tem problema a gente passar um pouquinho da marcação, porque é só
o degradê, o encaixe mesmo que você está fazendo. Então não tem tanto problema passar um pouquinho. Ó, vou cruzar aqui o movimento para tirar as marquinhas de arranhão. Criar aquele efeito de teia, né? De tela, sabe aqueles cestos que saem do cruzado assim? Tem uma galera que faz de vime, de madeira, de jornal, até de canudinho de jornal. Ó, e uma tocadinha no 4, uma tocadinha no 8, que é para dar uma clareadinha. E aqui, ó, tem um branquinho ali. Então eu vou respeitar o espaço daquele clarinho, tá? Aqui eu já dei um toquinho no 4, mais um toquinho no 4, que eu quero ir clareando essa ponta. Então eu vou vindo abrindo o degradê, ó. E vou abrindo não só o sume, vou clareando, mas como o movimento da minha mão. Ó, se eu passar mais rápido também ele pega menos. Se eu fizer um movimento mais aberto, ele pega menos. E aqui eu vou até fazer esse movimento de trás para frente para ele pegar mais suave aqui no encaixe. O moonwalking. Essa encaixadinha aqui. Feita essa partezinha, eu vou pegar o Sumi 1, tá? Para fazer esse encaixe aqui com a sobrancelha, porque esse encaixe ele é bem mais clarinho. Então aqui. Ó, já vou no movimento de vai e vem, porque eu quero encaixar com a parte de cima e com a parte de baixo. Aqui também eu posso dar uma encaixadinha em tudo isso. Mas aqui vai ser mais marcado. Não quero marcar mais, vou com um movimento mais curtinho de pêndulo. Aqui, mesma coisa, branco, toquinho no 1, só para dar uma encaixada aqui para cima. Com esse movimento de vai e vem eu consigo encaixar um tom no outro. Consigo deixar mais clarinho para cima e encaixar com mais escuro de baixo. E aqui eu vou pegar esse 1 e vou dar um toquinho mais demorado no diluente, porque eu quero ele mais claro ainda. Então aqui, ó, mais aberto, além de eu pegar o sume mais claro, é uma região maior. Então eu já vou com o movimento mais aberto. Ó. Movimento de pêndulo lá no sentido que eu quero deixar mais claro. E eu vou invadir um pouquinho também aquele claro, porque a invasão é só o degradê. Então ela não está matando espaço, ela só está encaixando. Diluente com uma gota. Sume com uma gota, diluente. Vamos para cá. Que não parece que eu não tô tirando agulha, mas eu tô fazendo esse mesmo movimento, ó. Eu entro com ela e saio. É que eu tô evitando fazer isso devagar para não marcar. E aqui eu vou fazer nesse sentido e depois eu vou cruzar lá no sentido do clarinho. Então, número 1, toquinho no diluente. E agora eu vou cruzar para cá esse movimento para fazer o degradê ali no sentido do clarinho.
Aqui essa parte eu consigo dar mais uma encaixadinha. Então, ó, só tô vindo de trás pra frente só com uns toquinhos bem de leve, que é pra encaixar. Bem de leves foi boa, né? Baixou o Mussum fazendo a tatuagem. Ó, só pra encaixar o tom ali. E aí eu já consegui encaixar. E aqui eu vou dar só mais uma encaixadinha também, que ficou muito clara. Essa parte não é pra ser tão clara. Então eu venho com esse movimento de trás pra frente também. Bem de leve, só dando uns toquinhos. Com diluente. Só pra matar esse tom mais claro. E ficar mais encaixadinho ainda. Então essa parte de sumi, fechou. Vou botar um pouquinho só aqui no canto pra complementar. Só pra não ficar vazio aquele canto lá do olho. Então aqui também só pra dizer que tem um encaixe, ó. Pra ficar mais redondinha, né, a imagem. Vou botar um sumizinho ali só pra encaixar. Feito essa parte, vou dar uma limpada para desimpregnar um pouco esse preto que tá aqui, né? Mas eu não usei, é a primeira vez desde que eu comecei que eu tô passando água, tá? Essa pele é meio chatinha de limpar. Ela impregna bem a tinta. Mas é a primeira vez desde que eu comecei que eu tô passando água. Tanto que o decalque ali da sombra tá todo ali, não se perdeu. Boa parte do decalque ainda tá todo marcado. E trabalhando, né, até a visibilidade da sutileza da sombra. E assim, eu faço geralmente as imagens dentro do preto e cinza um pouco mais escuras do que a referência, um pouquinho mais pesada, tá? Não tentando deixar, não é tentar fazer mais escura, é tentar não deixar tão leve quanto a referência. Por quê? O preto e cinza, quando a gente trabalha com sumis, na cicatrização ele tende a perder em torno de 30% da cor, porque ele é um preto, né, com diluente. E esse diluente acaba se perdendo, por consequência, boa parte do preto também. Então ele fica mais suave na cicatrização. E, gente, jamais eu faço isso com uma pele humana, tá? É que essa pele é artificial e ela impregna a tinta realmente. Depois que gruda ali, é mais chatinho de tirar. A limpeza na pele humana, ela é bem mais delicada. É uma passadinha assim. E também com um papelzinho úmido só. Eu não encharco o papel. Não jogo muita água na pele, não. Mas, ó, já deu uma clareadinha. Só reposicionar aqui. Ó, já dá pra ter uma boa ideia da técnica, principalmente. É claro que, como eu disse, né, essa pele, ela fica um pouquinho manchada. Só vou encaixar mais um pouquinho esse tom por causa disso. Ela fica um pouquinho manchada, porque tem uns lugares dela, como ela é uma pele artesanal, essa que eu tô usando, tem uns lugares dela que às vezes não pega tão bem a tinta, um pontinho e outro específico. Mas a ideia aqui é principalmente mostrar a técnica, tá? Da utilização. Tem até algumas outras peles artificiais que elas não deixam tão manchado, né? Não tendem a manchar tanto o trabalho, mas elas acabam gastando mais agulha. Então eu prefiro essa daqui, que ela vai levando a agulha legal no trabalho todo. Ó, mas já deu uma encaixadinha melhor ali no tom. E eu já coloquei ali o branquinho, só pra gente, pra adiantar um pouquinho o trabalho, pra gente já colocar esse branquinho aqui, tá? Terminar de encaixar aqui essa parte. Ó, já ficou melhor. Já deu uma encaixadinha aquela parte de cima ali. E o branquinho. Tem gente que troca de agulha. Eu não troco, eu utilizo a mesma agulha. Porque quando eu utilizei ela lá pro preto, no início, eu terminei de utilizar o preto e eu limpei ela. Então ela não ficou com o preto grudado. E pra que eu tenho 2 copinhos? Eu sempre trabalho com 2 copinhos d'água, tá? Porque quando esse tá muito sujo, a gente limpou aqui e ainda tem uma sujeirinha. Eu vou lá no que tá bem limpinho e termino de limpar a agulha. E aí eu consigo utilizar essa mesma agulha que eu utilizei no preto, enfim, qualquer outra coisa, no branco também, sem manchar esse branco, tá? Só que tem que limpar 10 vezes às vezes, mas
tendo um pouquinho de paciência, vai. Então aqui, ó, o branco, eu dou um toquinho na água só para descarregar. E assim, muita gente sairia colocando branco em todos os espaços que ficaram, mas tem partes que exigem mais branco e tem partes que nem exigem, na verdade. Então, por exemplo, esse quadradinho aqui, eu posso deixar ele cor de pele, por quê? Aqui eu tenho uma bordinha que é mais clara e nem tudo isso daqui é branco. Eu tenho uma bordinha aqui que ela é mais clara do que esse quadrado. Então, esse daqui ele tem que ficar mais escuro que esse. Se eu botar branco nos dois, eles vão ficar os dois no mesmo tom. Então, não é legal. Então, aqui, ó, nessa voltinha do olho... Opa! Nessa voltinha do olho. E assim, o branco também eu não gosto de sentar a agulha e vir passando. Por quê? Ele fica artificial, fica marcado. Então, eu gosto de dar essas passadinhas de leve também, porque ele vai só, tipo, ficando mais esfumadinho, não tão, né, quadrado assim na imagem. Então, aqui também tem um pouquinho, só que aqui não é preenchidão. É mais suave esse branco do meio do quadrado, ó. Então, as bordas são mais marcadas e o branco do quadrado é mais suave. Aqui, só nessa bordinha, tem um pouquinho de branco. Aqui já não tem. Você pode ver que tem um risquinho branco aqui e aqui é mais escurinho. Então, não tem necessidade de eu colocar branco ali também. O branco, ele é só nos pontos máximos mesmo do branquinho. Aqui nesse risquinho de baixo, também tem uma marcadinha lá que outra de branco. Essa parte aqui tem um branquinho que é bem sutil. Então, ó, sempre, esse movimento de pêndulo de entrada e saída, ele é sempre válido, porque ele vai deixar as entradas e saídas sem marcação. E isso deixa mais delicado. Dentro do realismo é muito importante não haver marcações assim, sabe? Ficar tudo mais sutil. Então aqui, ó, nesses dois pedacinhos aqui tem um branquinho. Aqui não é tudo branco, aqui tem um pontinho de branco, um pontinho aqui e um pontinho aqui. O resto eu deixo só o espaço de pele mesmo, é só para dar uma iluminada. Aqui também dentro eu não coloco. Nessa saída aqui, ela já é um branquinho mais marcado. Então, eu faço com um movimento de pêndulo ainda. Só que eu faço mais vezes e mais marcadinho, mais pesadinho a mão, né? E aqui também tem um branquinho. Aqui é um branquinho quase que pontilhado. Ó, no momento que você vê que é uma textura que tá pedindo que você faça algo mais pontilhado, mais aberto, tem problema de ser um realismo. Dá pra deixar, dá pra fazer dessa maneira. Branquinho, toquinho na água. Aqui embaixo tem uns pontinhos de luz. Mais um branquinho, pelo pouco. Então aqui vai um branquinho. Aqui vai um pontinho de luz mais marcado. Só uns brilhinhos ali embaixo. Aqui de todo esse ponto de luz de baixo, eu deixo tudo pele também. Só um cantinho ali. Então são poucos detalhes sempre, sabe? Aqui, ó, só vou dar uma passada muito de leve. Então o tom do branco, ó, você consegue diferenciar ele também. E é importante você conseguir ver isso, sabe? Treinar a sua visão para ver isso na tatuagem. Então esse branco aqui, por exemplo, esse branco é mais forte que é mais forte que esse. Esse é menos intenso, esse é um pouco mais, esse é um pouco mais. E assim por diante. Aqui se dá só para dar uma marcadinha de leve, só para dar um brilhinho muito sutil. Aqui eu vou dar uma passada, ó, só para dar uma marcadinha na ruga, para aparecer aquela ruga ali. E aqui ele tem um branquinho também, mas entrada e saída bem suaves também. Lá na sobrancelha é mais sutil ainda do que no olho. Então ela até tem uns branquinhos, mas ó, esse dava pra fazer até de Magnum, se quisesse, mesmo sentido, Magnum de lado.
também são pouquíssimos pontos aqui nessa entradinha da sobrancelha. Tem um mais clarinho. Esses aqui eu vou deixar as falhinhas entre os pelos mesmo, eu não vou colocar branco lá, tá? Então, no momento que você crava o branco e vem puxando, ele fica marcado. E não é legal. Só mais uma marcadinha, mas mais suave. Aí, acho que agora eu acertei o ponto ali em cima do olho, que ainda tava muito escurinho. E aqui, só pra dar uma iluminada, só uns toquinhos. Só pra marcar o meio dos cílios, aquela saidinha ali dos cílios, né? E é isso, eu não vou colocar mais branco, não vejo necessidade. Não precisa encher tudo de branco. Pelo contrário, se tiver poucos pontos, mas forem os pontos certos, eles estiverem bem marcadinhos, vai ficar legal, vai destacar o suficiente o trabalho. E é isso, uma pena que eu cuidei tanto a pele que a marcação do decalque ainda tá nela. Eu ia perder mais uns 5 ou 10 minutos aqui, só limpando para deixar ela 100% sem a marcação, né? Pra gente conseguir ver bem o resultado do SUME sem essa marcação do decalque, mas eu acredito que já dê para ver bem, para entender bem, né, o resultado. Então, assim, eu consegui tirar mais um pouquinho do decalque, ainda ficou muito pouquinho, mas já dá para ver bem, principalmente o que eu quis mostrar para você, que foi a parte da aplicação de cada técnica ali, e ter uma boa ideia do resultado que a gente consegue chegar na pele humana, que é um resultado melhor que esse da pele artificial, e não podia faltar para finalizar essa tatuagenzinha, como todas as outras que eu faço, o videozinho do papelzinho, né? Então, só para mostrar ela finalizada. Tá aí o olho que a gente construiu juntinho. Tem um pouquinho da marcação ainda, mas dá pra entender o resultado, né? Acho que assim dá pra entender melhor. E é isso. Essa tatuagem aqui tá finalizada, mas eu vou te mostrar mais um pedacinho de uma outra tatuagem que eu fiz dessa vez numa pele humana. Mas essa eu vou pegar só um pedacinho bem da parte que eu tô fazendo esse movimento de pelo e textura, que é pra você ver na vida real como é que funciona essa parte de pelo e textura e ter só mais uma provinha do quanto dá certo esses movimentos que eu te passei aqui, que eu exemplifiquei, tá? Então vamos pra essa tatuagenzinha e mais uns minutinhos só pra você ver na prática como é que faz esse efeito. Então, continuando, agora eu vou te mostrar na prática, na pele humana, uma parte de uma tatuagem onde eu fiz esses pelinhos só para bater na tecla de como funciona. E é exatamente aquela mesma técnica que eu apliquei ali na pele artificial. Vou passar aqui essa partezinha. Então, o que acontece? Eu já coloquei ali os tons mais escuros, né? Os amarronzados, os avermelhados, os alaranjados. E eu deixei só o espaço para os pelinhos mais claros, porque isso é uma tatuagem de um golden. E aí tem as partes dos brilhos, né? E esses brilhos ali nessa parte, e eles são bem o pelinho assim mais estourado. Não chega a ser branco, é um begezinho, né? Não é aquele branco, o estourado gritante. Mas dá pra ver bem essa questão do movimento. Agora, nesses próximos pelinhos, principalmente, vai dar pra ver bem essa questão, ó, da passada ali da agulha, do movimento de pêndulo, de dar uma concentradinha no meio e de deixar as saidinhas bem mais suave. Ó, quanto mais eu vou subindo ali, mais suave eu vou fazendo esse pelinho. Esses próximos aqui, ó, eu faço bem lento, os mais de cima. Então, bem aquela entrada e saída. E ali também eu tô com uma 23 Magnum curvada, mesma agulha que eu utilizei no exemplo ali para finalizar, como era um cachorro maior, era um espaço maior, eu utilizei bem uma agulha maior para fazer esse movimento de pêndulo e conseguir fazer o pelinho ali também. Pegar um mais clarinho. Tirei um pouquinho do excesso dele e aí eu vou continuar naquela parte ali bem nesse movimento.
Aí preenchendo um pouquinho mais, essa parte é um pelinho que é mais esfumado, não é tão marcadinho, mas eu tô deixando por quê? Porque vai abrindo a pele ali, vai dando pra ver os pelinhos ali embaixo, ó, os pelinhos mais marcadinhos que eu fiz mais beges. Então vai dando bem pra ver ali. Eu vou achar uma outra parte dessa tatuagem onde eu mostro bem também essa coisa da textura, mas mais lá pro final. Agora tem uma segunda parte aqui que eu quero compartilhar com você. Ó, onde eu tô pegando a cor ali, limpando a agulha. E eu vou fazer a orelhinha de cá dele. E a orelhinha, ela tem os fiozinhos, só que ela tem os fiozinhos, mas dentro de um homogêneo. Então, o que que eu faço? Eu vou mostrar ali agora. Eu vou primeiro marcando esses fiozinhos, naquele mesmo movimento de pêndulo ali, que eu mostrei pra você ali na sobrancelha ali da tatuagem preto e cinza. Deixa eu chegar ali na orelhinha. Ó. Aí eu já tô com uma Magnum menor. Eu tô com a Magnum de 9 curvada, a mesma que eu usei para fazer a sobrancelha. Então, é um movimento de pêndulo ali, de entrada e saída. Então, é a preocupação para que o final e o início do fio, ele fique bem suavezinho, ele não fique com um ponto, vai e termina. Então, eu não coloco e tiro. Eu coloco suave, tiro suave. E aí, ali, ó, vou preencher um pedacinho de baixo. E depois que eu fiz aqueles risquinhos ali, o que que acontece? Com a mesma tinta e com a mesma agulha, o que eu falei, a questão de trabalhar o peso da mão e trabalhar os efeitos de uma mesma agulha. Eu trabalhei naquele movimento de corte, então eu estava concentrando mais a aplicação daquela tinta ali. Depois eu venho com a mesma tinta, com a mesma agulha, sem alterar nada, e olha o movimento que eu estou fazendo por cima dos mesmos pelinhos que eu tinha feito. É a mesma cor, não é outra cor. Só que na cicatrização, isso vai dar um efeito de que é um tom um pouquinho mais claro. Então vai dar bem o efeito das mechinhas. Tá? Por quê? Eu só concentrei mais a aplicação de tinta num lugar e não concentrei tanto no outro. Então ficou bem marcadinho, bem mais tinta em cada fiozinho que eu fiz ali da orelhinha dele, né? E depois por cima eu fui aplicando os outros tons. E tem um terceiro momento que eu quero mostrar aqui que eu acho bem legal também. Que mostra basicamente o que eu mostrei na outra orelha, só que bem focadinho. Dá pra ver bem melhor o movimento da agulha e toda a questão que eu expliquei de fazer o fiozinho, de cuidar a saída, de dar uma puxadinha na saída e de depois vir dando uma juntada nesses pelinhos por cima. Então ali já tinha um tom mais clarinho, eu tô marcando esses tons por cima. Ó, esse pelinho ele já é mais grosso, então eu já fui meio que cortando também esse movimento de corte, só que um pouquinho mais preenchidinho. Tocando na tatu, ó, os fiozinhos ali que ficaram. E aí eu venho com a agulha por cima, mesma cor, mesma agulha, só mudando o movimento da mão. E isso dá uma unida naqueles pelinhos ali, né? Ó, mais uma marcadinha de pelo ali. Então já ficou uma texturinha bem legal naquela orelha também, que eu vou vir complementando com outras cores depois. Um quarto momento que eu queria mostrar dessa tatuagem foi um momento em que eu peguei o focinho dele ali, ele tem uns pelinhos que são praticamente brancos, que são uns bigodinhos assim embaixo do nariz. E o que acontece? Se você ver ali na tela, ó, dá pra ver ali na tela, que tem um marrom, só que aquele marrom eu fui pintando ele na volta e deixando os espacinhos de pele. Mas eu optei por não deixar chegar no final do trabalho para colocar esses brancos, por quê? Depois que a pele já passou muito tempo, muito tempo, ela já não vai receber tão bem. Mas nesse caso aí, ainda não é tanto o problema, porque eu deixei os espacinhos de pele ali para encaixar esses branquinhos. Então eu não estou aplicando eles por cima da pele preenchida, né? Você pode ver ali que do lado da agulha para cima na tela tem uns espacinhos, tem 4, 5 filetezinhos embaixo, mais 2, 3 em cima e até tem uma sujeirinha de tinta ali, mas machucou muito pouco a pele. Então eu consigo já ir encaixando os brancos ali e não preciso esperar chegar até o final do trabalho para isso, ó. Vou deixar passar aqui. E aí eu tenho esse mesmo cuidado, onde eu quero que fique, como eu quero que o pelo saia mais grossinho em cima e termine mais fino embaixo, eu cravo a agulha e vou puxando, cravo a agulha e vou puxando. Ó, aí dá pra ver melhor. Eu coloco mais agulha e na saidinha dela para baixo, eu vou tirando ela mais delicadamente, que é para ele ficar mais fininho embaixo, ó. Agora limpando, dá pra ver melhor como ficou. E eu encaixei cada um desses branquinhos dentro dos espacinhos de pele que eu já tinha deixado. Então eu fui esculpindo o marrom, pensando, esse espacinho eu tenho que deixar para encaixar um branquinho, esse espacinho eu tenho que deixar para encaixar um branquinho. Ó. Texturinha, dando uma marcadinha ali no nariz. E ó, eu tô dando umas batidinhas, você pode ver que eu tô dando umas batidinhas com a agulha, e isso é bem legal porque não deixa aquele branco forçado, mesmo exemplo que eu dei lá no olho também.
E o quinto momento que eu queria mostrar para cada um de vocês é esse momento aqui, que é o momento em que eu termino essa tatuagem, né, desse doguinho. E assim, ó, dá pra ver bem ali a textura no pescoço, como ficou suave, como não ficou tão marcada, né, que eu fiz os pelinhos mais grossos, a textura de cada uma das orelhas, a texturinha ali embaixo, né, os pelinhos também embaixo do nariz e o quanto ficou suave cada uma dessas finalizações dentro de todo o conjunto do trabalho. Então assim, durante anos, milhares de artistas pediram para eu fazer um curso online e principalmente depois que a gente finalizou a primeira aula dessa semana, os pedidos eles aumentaram e muito. E a boa notícia é que sim, eu já tenho a solução completa para a coisa toda. Eu tô procurando passar um máximo aqui, sem segredo, sem mimimi, só que assim, mesmo com essas aulas gigantes que eu tô dando aqui, tem muito mais coisa dentro da minha cabeça que eu sei que você precisa aprender. E como eu sei que todo tatuador que quer crescer precisa de um mestre, precisa de um mentor, alguém que dê suporte, que mostre todo o passo a passo do que é necessário para alcançar o seu melhor, eu resolvi parar de relutar e abrir finalmente a minha primeira turma online. É claro que o Dica vai continuar assim e cada vez mais forte, cada vez com mais vídeos e mais seminários e tudo gratuito, mas essa semana ainda a gente vai te oferecer sim um mapa para você ganhar bem tatuando o que ama. E para finalizar, no último vídeo dessa semana, que vai ser na sexta-feira, a gente vai fazer o traço na prática, já que não deu tempo nessa aula, né? Vai ficar muito extensa se a gente fizesse isso hoje. E além disso, eu vou tocar na ferida e falar de marketing, para você saber como chegar nos seus clientes, como trazer os seus clientes até você e como fazer com que eles fechem com você para lotar a sua agenda. Por enquanto, deixa aqui embaixo o teu comentário dizendo como essa aula te ajudou e como a de sexta pode ser melhor ainda. Esse feedback, para mim, ele é muito importante para eu saber como eu posso ir mais ainda na ferida e te ajudar ainda mais nessa evolução toda. E depois disso, tem mais uma notícia que é muito boa. Por quê? Como eu sei a quantidade de dúvidas que essa aula, a aula passada e a próxima aula vão gerar dentro da sua cabeça, eu vou fazer um ao vivo para poder tirar todas essas dúvidas. Então, se você quiser participar, e vai ser muito legal você participar, por quê? Você vai ter a oportunidade de perguntar diretamente para mim a sua pergunta e eu responder ali na hora. Então, depois de deixar a tua dúvida, o teu comentário aqui embaixo, mais embaixo vai ter um botãozinho dizendo participar do grupo no Telegram. Clica nesse botãozinho que é por lá que eu vou passar todas as coordenadas para você tanto assistir o ao vivo, quanto também o link do primeiro vídeo, caso você não tenha assistido ainda. Então não esquece. Corre aqui embaixo, deixa o teu comentário com a tua dúvida ou com o teu feedback de como foi a aula e vai ser muito importante para me ajudar a fazer uma aula melhor ainda na sexta-feira e depois corre no grupo, participa no grupo para não perder o ao vivo, não perder a aula anterior e eu vou te esperar na sexta-feira para a gente traçar na prática e tocar na ferida do marketing para tatuadores de sucesso.